Olá, muito boa noite para todo mundo. Trazendo a boiada da ramada para cá, conforme foi vencendo a estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV foi vendo já a invernada enverdecendo e aproveita agora esta reunião dos boiadeiros para conversar com os companheiros a respeito deste e de outros assuntos recolhidos no eito. E para começar a função, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Depois de 103 dias de muito padecimento por conta do fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira, finalmente o nosso setor exportador recebeu na quarta-feira passada, da semana passada, a tão esperada comunicação oficial lá do governo do Gigante Oriental, avisando que a retomada da exportação tinha acabado de ser autorizada, né? Logicamente que a confirmação da notícia foi recebida com grande comemoração por parte de todo mundo que, direta ou indiretamente, ganha vida nesta lida de criar, engordar e vender boiada. E não é demais fazer outra vez a recordação de que, conforme a gente tem falado aqui quase dia sim e outro também, antes da suspensão dos embarques, os importadores chineses estavam comprando mais ou menos 60% de tudo o que os frigoríficos brasileiros estavam vendendo no estrangeiro. Pois então, estando agora passadas as horas de insegurança e desesperança, no Brasil inteiro está grande a correria para embarcar logo a maior quantidade possível de mercadoria lá para o outro lado do mundo. E nessa carreira, para tentar recuperar uma parte do tempo e dos dinheiros perdidos, tem um tanto de gente que já saiu na frente e está levando grande vantagem sobre os outros concorrentes. São duas turmas diferentes, sendo que a primeira delas é formada por alguns frigoríficos exportadores que, durante esse tempo em que os embarques estavam proibidos, seguraram ou até aumentaram os seus estoques de carne dentro do padrão exigido pelo nosso agora reaparecido freguês chinês, que, conforme a da sabedência geral dos companheiros boiadeiros, só aceita o produto de animais abaixo de 30 meses de era. Tendo o produto na mão, esses estabelecimentos estão sendo mais ligeiros no fechamento da negociação e no fornecimento da mercadoria, para atender logo a freguesia e reforçar o próprio caixa, que nestes meses recentemente passados sofreu grande esmagrecimento. Mas melhor ainda do que esta é a situação da segunda turma, formada pelos fazendeiros que tiveram calma e sangue frio nessas horas duvidosas e continuaram tratando da boiada, que agora está pronta para ser comercializada. O caso que está sendo passado é que, falando assim no geral do Brasil inteiro, a oferta de gado terminado, seja qual for o tipo de animal, está muito apertada. Aí, conforme manda a lei do mercado, quem tem o que vender vai poder mandar no preço. E o comprador pode então se preparar, porque isso quer dizer que é agora que o cipó de aroeira vai voltar no lombo de quem mandou dar, né? Não faz muito tempo que, por este imenso chão do sertão brasileiro, ainda tinha muito fazendeiro que investia um caminhão de dinheiro para ter na propriedade uma boiada de alta qualidade. Mas esquecia de outra coisa fundamental, que é ter um pasto que forneça comida em quantidade suficiente para tratar esse gado. E, logicamente, que sem isso o vivente não vai conseguir ter um bom resultado na atividade, né? Hoje a situação é bem diferente, mas a questão é que a implantação de uma pastagem continua sendo um serviço caro e complicado. E além de não ter sovinagem, o pecuarista também vai precisar de informação para fazer o serviço direito, que é para não jogar dinheiro pela janela. Pois então, para esticar uma prosa a respeito deste assunto, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Sâmia Cabral, desenvolvedora tecnológica da Barenbrug do Brasil, que vai participar do programa falando ao vivo por vias eletrônicas, diretamente de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Boa noite, Sâmia. Muito obrigado pela sua consideração e atenção com a gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso arranchamento internetico. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço aí o convite. É sempre muito bom conversar sobre um assunto que a gente gosta e tentar passar informação aí importante para os produtores que estão nos assistindo. Sâmia, qual é a primeira coisa que o fazendeiro tem de fazer antes ainda de começar a implantação de uma área de pastagem na propriedade? Sidney, a primeira coisa é se fazer o planejamento, né? Precisa entender como que é o clima da região que ele quer plantar, o índice pluviométrico, né? E, principalmente, uma das coisas primordiais que muitos produtores ainda hesitam em fazer é a análise de solo. Então, precisa fazer uma análise de solo para entender como que está o solo ali naquela região, para proceder, então, com os próximos passos.
Agora, o que é que o pecuarista tem de levar em conta para escolher qual é o capim que ele vai plantar, Sâmia? Certamente essa é uma das perguntas que mais a gente recebe. Qual a forrageira ideal, né? O que eu devo plantar? Como eu falei antes, tem que entender o índice pluviométrico da região. Às vezes é uma região que é muito fria ou muito seca, ou tem um alto índice de ataque por cigarrinhas. Então, precisa entender, fazer esse estudo, esse histórico da área, para, então, entender como escolher a forrageira. Não existe uma ideal para todos os casos, mas precisa ser uma forrageira que se adequa a esse ambiente, né, que a propriedade se encontra. Agora, tem algum jeito de calcular qual vai ser a quantidade de comida que o fazendeiro vai precisar para o seu rebanho e a capacidade de produção desse capim que ele vai plantar? Sim, inclusive isso entra no planejamento, né? Antes de escolher a forrageira, o produtor precisa saber quantos animais ele tem e quanto de alimento ele precisa produzir. Para fazer isso a campo é relativamente simples. Então, o produtor ele pode coletar uma amostra de forragem de um quadrado conhecido, 1 metro quadrado, por exemplo, fazer o corte daquela forragem e depois extrapolar isso para hectare. E aí ele tem uma quantidade em matéria natural, né, de produção. E aí ele pode também fazer o que a gente chama de matéria seca, que pode ser feito de forma bem simples, via micro-ondas. Com a porcentagem de matéria seca que ele tem, ele multiplica pelo valor que ele já conseguiu de matéria natural. E aí ele tem o volumoso dele em matéria seca para fornecer os animais. Então, ele consegue fazer esse planejamento de acordo com os animais que ele tem e de acordo com o que a forrageira produz. Uma dica é que no site da Barenbrug tem uma planilha que já faz todos esses cálculos. Então, quem tiver a curiosidade de ir no site, baixar a planilha, está lá de forma gratuita para quem tiver a curiosidade de entender melhor como que funciona. Muito bom. Ô, Sâmia, você falou de análise de solo, né? Como é que deve ser feita a adubação da área que vai ser plantada? Isso, a adubação é sempre de acordo com a análise do solo. Então, por isso que um dos primeiros passos é buscar essa análise de solo. Alguns produtores ainda não fazem, mas é muito importante a gente falar que deve ser feito, porque a adubação, tanto de cobertura como de fundação no momento do plantio, ela precisa ser de acordo com a análise de solo. Agora, tem gente que mistura o adubo com as sementes do capim para facilitar o trabalho na hora do plantio, né? Isso dá certo, Sâmia? É muito comum, no caso de adubos fosfatados, essa mistura. Tá? No caso de adubos fosfatados, não tem problema. O único ponto de atenção aí é que aí, normalmente a quantidade de adubo aplicado é bem maior que a quantidade de semente. E a densidade dos dois também é bem diferente. Então, fica o ponto de atenção aí, para quem preferir fazer isso, tem que homogeneizar bem a semente com o adubo, senão isso pode ocasionar má distribuição. No caso de adubos nitrogenados e potássicos, não é recomendável, né? Isso pode prejudicar a viabilidade da semente. Agora, qual que é o melhor jeito de fazer a semeadura do pasto, Sâmia? A semeadura ela pode ser feita tanto em linha como em lanço. A mais usual para forrageiras é em lanço, pela facilidade de regular o equipamento, mas fica o ponto de atenção que para essa semeadura ela é um pouco menos precisa. E no caso da semeadura em linha, ela é bem precisa, só que a questão é que a maioria dos produtores não tem as plantadeiras em linhas, né? E a dificuldade também de regular é um pouquinho maior quando comparado a lanço. Então, pode ser feito tanto a linha como a lanço, dependendo do implemento que o produtor tem na propriedade. Agora, as sementes precisam ser compactadas após a semeadura, Sâmia, e como é que isso deve ser feito? Elas podem ser compactadas ou incorporadas com grade niveladora fechada, incorporada com grade niveladora ou compactada com rolo compactador. O ideal é que a semente não fique exposta no ambiente e, assim, trazendo um dado aqui para a gente entender melhor como que funciona isso. Nas fazendas que a gente acompanha, nós fizemos essa medição e o produtor que escolhe incorporar a semente, o produtor que não escolhe incorporar, a diferença é de 200% na emergência das plântulas. Então, aquele produtor que não está incorporando,
ele está perdendo em emergência de plantas. Muito interessante. Agora, quando é que o fazendeiro vai poder soltar o gado na área para começar o pastejo? Isso é um ponto que varia um pouco, depende do índice pluviométrico, depende do tipo de solo e depende também de cada cultivar. Mas o primeiro pastejo, a dica que a gente deixa é sempre colocar animais mais leves para fazer um pastejo ali um pouco mais rápido, só para fazer o que a gente chama de desponte das folhas, para que as plantas tenham, então, o seu estímulo ao perfilhamento. E um outro ponto também é que a gente deve se atentar é a altura de entrada. Por exemplo, o capim-mombaça, a altura de entrada é de 90 centímetros. Então, vale observar se está na altura de entrada. E uma outra estratégia que a gente sempre ensina para fazer esse acampo é fazer o pastejo simulado mesmo, né? Sair coletando um pouco da forragem com a mão mesmo, simulando o bocado do animal, para ver se essas plantas já estão bem enraizadas. E aí, atingindo a altura de manejo, as plantas não estão sendo arrancadas. E com chuva ideal na região, pode sim se fazer o primeiro pastejo. O ponto de atenção aqui é que não deve se esperar o capim sementear, né? De forma alguma, essa é a indicação mais recomendada. Ô, Sami, agora rapidamente para a gente arrematar a prosa, né? Qual é a melhor receita que o pecuarista deve seguir para garantir que o seu pasto vai continuar sendo produtivo por muito tempo? A primeira coisa que eu já falei é o primeiro pastejo, então deve ser feito esse primeiro pastejo com animais mais leves e deve respeitar a capacidade de suporte, que foi o que a gente conversou um pouquinho atrás ali a respeito da planilha. Então, se o produtor maneja bem, respeitando a altura de entrada e a altura de saída de acordo com cada cultivar e fazendo as adubações de acordo com a análise de solo para repor os nutrientes ali, né, que aquele solo precisa, certamente ele vai ter grande sucesso na formação e na longevidade da pastagem dele. Muito bom. Ô, Sam, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, muito úteis as suas informações, né? E dizer que a gente está com a porteira sempre aberta, quando tiver alguma coisa nova para prosear, liga para a gente conversar mais um pouquinho. Abraço para você, um abraço para toda a turma da Barenbrug aí e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Até. Plantando milho no ete sapateado, a gente já está com o serviço feito na metade do terreiro demarcado, sendo então a hora apropriada para fazer um intervalo ligeiro. Mas não demora nada para a gente voltar, é só aguardar. Estamos de volta e nesta segunda-feira, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite o 6º leilão virtual Raridades do Marchador. Para mais informações, o amigo pode ligar para 22 2523 6060. E com a boiada marchando na estrada em toada sossegada, o Terra Viva DBO na TV pega agora a fazer a recitação das notícias do boi magro e da reposição, um serviço que hoje está por minha conta mesmo. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, o mercado de reposição fechou a última semana com uma queda de 0,9%, considerando a média de preços de todas as regiões e categorias pesquisadas entre machos e fêmeas anelorados. O aumento nos valores pedidos pelo criador nos últimos dias colaborou para que as cotações da reposição continuassem calmas, até com reajustes negativos, mesmo diante do anúncio da retomada de exportação de carne para a China. No balanço semanal, o tombo do valor dos animais foi puxado pelas vacas e novilhas. Considerando a média de todas as categorias de fêmeas e estados monitorados, a redução foi de 1,1%. Isso enquanto os machos apresentaram uma alta de 0,6%. No médio e no longo prazos, com o mercado do boi gordo ganhando fôlego com o retorno do gigante lá do Oriente Distante, a reposição deve voltar a andar na mesma toada de antes. Além disso, a melhor condição das pastagens também está ajudando substanciosamente o lado do pecuarista vendedor e dando sustentação para as cotações. Esta paineira centenária, limbeira da estrada, é parada costumeira das comitivas que vão e vêm nesta rota boiadeira. E é aqui também que a gente vai fazer um intervalo ligeiro na nossa lida marchadeira. E quando a jornada for recomeçada na sua parte derradeira, o tempo da pionada será ocupado com a discussão do assunto do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira.
Agora sim a agonia chegou ao fim e a nossa Praça Boiadeira está de novo largada e desembestada na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Virando a página do meu caderninho e seguindo no caminho que tinha sido marcado no nosso roteiro estabelecido, o assunto escolhido para ser falado agora é o caso acontecido com boi gordo no mercado. E o que a gente estava dizendo desde o meado da semana passada, que aconteceria e não demoraria nada, acaba de ser confirmado nesta segunda-feira, com a nossa Praça Boiadeira desembestando em desabalada carreira no rumo de subida da ribanceira. Como, logicamente, a companheira fazendeira já sabe perfeitamente, o que fez o vento virar de lado desta vez, ou de vez, foi a reabertura da porteira da China para a carne bovina brasileira, fechada no dia 4 de setembro, provocando aí grandes perdas para toda a nossa cadeia produtiva, e especialmente para quem lida no setor exportador. A questão é que este atual aumento na demanda está sendo registrado agora, faltando poucos dias para o Natal, que é a hora preferida pelo pecuarista para parar com a negociada de boiada, campear em um remanso de rio e tirar o seu descanso anual. E considerando ainda que a oferta de gado terminado já está muito apertada, vai ser bem difícil para o comprador atender à precisão do seu patrão. Por este e por outros motivos, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 25 das 32 regiões pesquisadas, sendo em 23 altas e 2 quedas. Em Barretos, em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi subiu para R$ 312 e a vaca para R$ 292,50, a prazo e livre do fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho aumentou para R$ 305,50 e a fêmea para R$ 290,50. No sul goiano, o boi foi para R$ 304,50 e a vaca para R$ 287,50. No norte do Tocantins, o macho avançou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 274. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho pulou para R$ 309,50. No Triângulo Mineiro e também no sul do estado, o boi passou para R$ 310,50 e a vaca para R$ 290,50. Na região norte, o macho arribou para R$ 310,50 e a fêmea para R$ 300,50. No sudeste da Rondônia, o boi não sai mais por menos do que R$ 289,50 e a vaca do que R$ 279. No Rio de Janeiro, o preço novo do macho é R$ 302,50. No Espírito Santo, o boi já está por R$ 295,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho alcançou R$ 305,50 e a fêmea R$ 287,50. Em Dourados, o boi encareceu para R$ 310,50 e a vaca para R$ 293,50. Em Três Lagoas, o macho arribou para R$ 300,50 e a fêmea para R$ 282,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a alta foi só para a vaca, que está a R$ 280,50. No sudoeste do estado, o boi melhorou para R$ 290,50. Na região sudeste, o macho vale, no mínimo, R$ 292,50 e a fêmea R$ 282,50. No norte matogrossense, o boi foi promovido para R$ 290,50 e a vaca para R$ 280,50. Em Redenção do Pará, a vaca já bateu de novo em R$ 272. No oeste da Bahia, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo macho R$ 307,50 e pela fêmea R$ 297,50. No sul baiano, o boi está valendo R$ 304,50 e a vaca R$ 297,50. No oeste do Maranhão, a conversa começa com o macho a R$ 279,50 e a fêmea a R$ 260 redondos. Já as derriçadas do dia foram acontecidas em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, onde o boi caiu para R$ 10,85 o quilo vivo, o que dá R$ 325 por arroba, enquanto a vaca piorou para R$ 10,25 o quilo, ou R$ 307,50 por arroba.
Todo ano a gente fazia uma grande festa para comemorar o dia do padroeiro da freguesia, com a mulherada caprichando no tempero e a comidaiada sendo preparada em exagerada fartura nos fornos barreados e nos braseiros ajeitados nas beiradas do terreiro. Mas a hora da nossa maior alegria era quando chegava lá de fora o Zé Ribeiro, que da região era o mais famoso alambiqueiro, trazendo em cada mão um garrafão, chamando os companheiros para tomar cachaça e começar logo a função. Esta é mais uma das prosinhas rimadas que foram selecionadas para fazer parte do meu novo livro, O Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que fala da beleza que sobeja na vida e na alma sertaneja. Se o amigo e a amiga que também têm apreço e gosto pela verdadeira cultura brasileira quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E levando no coração a recordação desse dia de grande alegria que a comitiva passou aqui nesta freguesia, a gente anuncia a nossa despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.